para aquela nação e para o mundo idólatra quem é o verdadeiro Deus, e também para libertar o seu povo da escravidão opressora do Egito. Com certeza vocês já ouviram muitas vezes a seguinte frase: o nosso Deus é o mesmo. Você está conversando com uma pessoa que tem ou uma religião ou uma filosofia diferente, e quando entra na questão religiosa, diz: o nosso Deus é o mesmo. Não é? E na semana retrasada eu tive o privilégio de ouvir essa frase. E aí eu peguei e falei: você não fica ofendido, mas não é bem assim. E aí eu falei para ele que existe um só Deus e que eu poderia mostrar para ele quem é esse Deus através de um estudo, e essa pessoa aceitou esse estudo, e um dia eu vou dar um testemunho maior sobre isso. Todos nós temos a visão distorcida de Deus, todos, sem exceção. Alguns mais, outros menos, e eu não estou falando isso teologicamente, não, eu estou falando isso na prática, ok? Teologicamente, muitos aqui têm uma teologia correta a respeito de Deus, mas na hora de praticar, acha que Deus vai fazer um pouco diferente daquilo que está escrito na Bíblia, tá bom? Então, você começa a perceber que a Bíblia começa apresentando quem é Deus, na criação e tudo mais, e logo em seguida ele apresenta quem é o homem. E essa realidade é apresentada em todo o Antigo Testamento. A Bíblia foi escrita para mostrar quem é Deus, quem é o homem e a necessidade que o homem tem de conhecer o verdadeiro Deus, para ver o quanto ele é pecador e o quanto ele precisa da misericórdia desse Deus, tanto para a salvação, quanto para ter uma qualidade de vida aqui e depois dessa vida. E agora nós vamos continuar estudando a respeito de quem é o nosso Deus, e quem o ser humano é sem esse Deus, e o que ele pode ser com esse Deus. Então, nós vamos, abra a apostila de vocês na página 26D. Deus enviou a última praga sobre o Egito, o qual resultou a morte de todos os primogênitos, incluindo as primeiras crias dos animais domésticos. Contudo, Deus protegeu as famílias que expressaram sua fé nele de forma apropriada. E o Wendel vai ler para nós aqui, página 26D, e vocês podem acompanhar na apostila de vocês, tá bom? Vem para cá, Wendel, por favor. Bom dia, página 26D, a Páscoa. Deus contou a Moisés que ele traria uma nova praga aos egípcios. Então, antes de sair da presença de Faraó pela última vez, ele disse: eis a mensagem de Deus. Por volta da meia-noite passarei por todo o Egito, e todo primogênito morrerão. Todo filho mais velho do Faraó, que se assenta no trono, até o filho mais velho da escrava mais pobre, a primeira cria do gado também morrerá. Que grande lamentação haverá sobre todo o Egito. E ainda assim, ninguém oferecerá resistência a Israel quando eles partirem. De fato, suas autoridades se ajoelharão e implorarão para que saiam. Isso acontecerá para mostrar a vocês a distinção que eu faço entre o Egito e Israel. Osíris, um importante e reverenciado Deus Egito, era temível Deus da morte e das profundezas da terra. E pelo fato de ser o Deus das profundezas da terra, ele também era o Deus da vegetação. Com essa praga, o Senhor Deus estava prestes a demonstrar que
que somente Ele era o verdadeiro Deus da vida e da morte. Deus tinha uma mensagem relacionada, mas diferente para os israelitas. Ele disse a Moisés: falai a toda a comunidade de Israel que no 10º dia do mês cada família deverá escolher um cordeiro de 1 ano de idade, sem defeito e saudável. Eles deverão cuidar deste animal até o 14º dia do mês, quando sacrificarão durante o crepúsculo. Deverão então molhar um feixe de isopo no sangue, e depois passar o sangue na viga superior e nas laterais da porta da casa em que eles irão comer o cordeiro. E aqui está como eles deverão comê-lo: assim, a carne no fogo, e comam com ervas amargas e pães sem fermento. E sejam vestidos e prontos para viajar, com cajados nas mãos. Comam rapidamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito, matarei todos os primogênitos e executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Quando eu vir o sangue, nas portas passarei adiante. Nada o atingirá quando eu ferir o Egito. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse esta mensagem. O povo curvou-se, adorou o Senhor e saiu para fazer exatamente como ele havia ordenado. E assim tudo aconteceu. À meia-noite, o Senhor feriu todos os primogênitos do Egito. Faraó, seus servos, todos no Egito levantaram-se e choraram amargamente, porque não havia nenhuma casa onde não houvesse morrido alguém. Mas os israelitas que expressaram sua fé em Deus, obedeceram sua palavra, estavam ilesos. Seus filhos primogênitos não morreram. Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse: saiam, retirem-se todos vocês israelitas, levem seus rebanhos e vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Vão, mas peçam a Deus para que Ele seja bom para comigo. Obrigado, Wendel. Então, nós ouvimos a síntese dessa lição e agora nós vamos estudar essa lição em alguns detalhes, tá bom? Então, a primeira atividade de grupo, vocês têm 10 minutos. Reveja rapidamente as lições 11 e 20. Identifiquem quais foram as provisões de Deus e quais foram as respostas de fé necessárias por parte do homem. Por quê? Porque esses dois temas, elas estão novamente em evidência nessa lição. Todas as lições anteriores também estavam em evidência esses dois temas, tá bom? Vocês receberam uma folha sulfite e é a mesma pergunta que tem na primeira página da lição para vocês, ok? 10 minutos a partir de agora, tá bom? Façam e respondam essa pergunta, tá bom? Qual foi a providência de Deus? Vocês têm essa folha aí, acho que vai ajudar, não é? Isso daí, ó, é essa tarefa que tem na lição mesmo, tá bom? Vocês repararam que na lição tem um exemplo, que ele usa a lição 15 como exemplo. Então, vocês vão fazer a mesma coisa em relação à lição 11 e à lição 20. Ok? O que Deus provê e qual é a resposta exigida por parte de Deus do homem.
2 minutinhos, tá bom, gente? Ok? Vamos ouvir alguns grupos. Com certeza, a lição 11 vai ter bastante opiniões diferentes sobre o texto que preferiu, mas vai revelar ainda a mesma coisa. Não é? Eu acho que tem um grupo que não tem número. Quem é o grupo que não tem número nenhum, que recebeu o papelzinho azul? Todos? Ah, sabia. Sabia que tinha uma, não sabia que era vocês. Então, vou começar com vocês para não esquecer de vocês, tá bom? Porque eu sei que tem 9, eu contei 10 grupos, eu falei, epa, que beleza. Então, por favor, responda para a gente, baseado na lição 11, a provisão de Deus e a resposta de fé necessária do homem. Sobrou para mim. Eita vida. Opa. A gente colocou aqui, primeiro da lição 11? Isso, lição 11. A gente colocou que o que Deus fez, Ele proveu a vestimenta, né, para Adão e Eva. E a questão do ato de fé do homem, a gente pensou na questão de que quando Adão muda o nome de Eva, e ele coloca o nome dela como doadora de vida, ele está confiando no que Deus falou, que a descendência da mulher ia derrotar a serpente. Ótimo, muito bem. Alguém tem algo diferente que foi destacado na lição 11 para compartilhar? Levanta a mão, ok? Um ponto interessante é que antes de Deus dar a vestimenta e antes de Adão mudar o nome de Eva, Deus tinha feito uma promessa incondicional. Então, Deus fez uma promessa incondicional para Adão, referente à redenção da humanidade. Adão acreditou, demonstrou fé naquilo, e então ele foi recompensado, entre aspas, com as vestimentas. Ok, tá bom. Mais alguém? Algo diferente em relação à lição 11? Não? Ok. Então, realmente, tem a ver com essa questão toda da vestimenta, da promessa, e a resposta de fé eu sempre resumo na palavra obediência. Então, Deus prepara roupas adequadas para Adão e Eva. Eles haviam colocado uma vestimenta vegetal, e Deus falou, não é bem assim, vocês pecaram, o salário do pecado é a morte, e lá Deus providenciou um sacrifício de animal, nós já sabemos, apontando para o sacrifício de Cristo, para cobrir a vergonha que eles estavam sentindo, e essa vergonha foi causada pelo pecado. A resposta, o casal obedece a Deus,
trocando a roupa inadequada que fizeram pela roupa adequada feita por Deus. Então, e aí depois, isso foi feito depois que Deus decretou a sentença, juntamente com a misericórdia, não é? E ao homem aceitar isso, ele entendeu que não havia nada a fazer a não ser aceitar o sacrifício daquele animal como a solução naquele momento para o pecado deles. Ok, lição 20, grupo 4, quem é o grupo 4? Eu não sei, não distribuí o papel, ok, grupo 4. Deus providenciou o cordeiro para ser sacrificado ali no lugar de Isaac. E Abraão confiou na sabedoria de Deus, né, na promessa da sua descendência. Ok, tá bom. Um outro grupo, alguém quer acrescentar algo diferente a destacar? Ou aqui o grupo esses jovens pensadores. Quando Abraão se dispôs a sacrificar Isaac, Deus diz que por causa da fé de Abraão em ter a disposição de sacrificar o filho dele, ele tornaria a descendência de Abraão tão numerosa e por meio dele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Então, por causa daquela amostra de fé, Deus confirmou as promessas que ele tinha feito anteriormente a Abraão. Ok. E teve o bode. Alguém? Mais alguma observação? Então, é isso mesmo, não é? Deus ordena, Deus não pede para Abraão sacrificar o filho. Deus ordena a Abraão que ele ofereça Isaac como sacrifício. Isso exige da parte de Abraão fé, pois Deus afirmou para Abraão, já tinha afirmado antes, em Isaac é que vai acontecer a promessa que eu fiz para você de uma grande nação. Bom, se ele falou que é de Isaac e agora ele pede para sacrificar Isaac, Abraão obedece, confiando, né, fé na promessa da palavra de Deus, acreditando que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo. Deus não é um Deus desse jeito, providencia então o cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. Então, fé na provisão de Deus, obedecendo às suas instruções, é o tema central também da lição 26, e é o tema central da nossa existência como cristão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tanto aqueles que se aproximam de Deus precisa crer que Ele é galardoador. E a Bíblia continua, né? E se retroceder, não tenho prazer nele. Mas nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, e sim aqueles da fé que avançam para a vitória. Muito bom, ok? O anúncio dos primogênitos, página 26b, Êxodo capítulo 10, vou ler versículos 4 até o versículo 8. Moisés disse, assim diz o Senhor, acerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito do faraó que se assenta no trono, até o primogênito da serva que está junto a Amó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, no qual nunca houve nem jamais haverá. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas,
Então todos os teus oficiais descerão a mim, se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. E depois disso sairei, e ardendo em ira se retirou da presença do faraó. Então Deus aqui anuncia o que vai acontecer e profetiza também o resultado, mostrando mais uma vez a soberania de Deus. O que é importante a gente entender é que quando as pessoas, ou as pessoas que odeiam Deus, quando a gente menciona esse tipo de acontecimento, normalmente eles acusam a Deus do quê? Assassino, que mais? Maldoso, cruel, né? Injusto. Então as pessoas ousam julgar Deus e as atitudes de Deus. E eles não entendem por que é que Deus age dessa maneira. Como diz, né, eles gostam do Deus avô, do Deus que é amor, mas não gostam do Deus que é justo e que pune o pecado. E quando não entendem isso, a eternidade dessas pessoas estão em perigo. O que os aguarda é muito pior do que eles imaginam, porque vão enfrentar um Deus justo. Então, nós vamos conhecer um pouco mais a respeito desse Deus. Não é? Atividades para o grupo, 20 minutos, e vocês praticamente vão terminar o tempo de hoje fazendo essa atividade, ok? Leia os textos bíblicos e responda às perguntas sobre o plano do Senhor anunciado, o plano iniciado e a praga ocorrida. Tem aí na apostila de vocês esse quadrinho, não é, na qual coloca o texto do lado direito, do lado esquerdo e do lado direito vocês vão respondendo essas perguntas, tá bom? Eu vou interromper vocês vão começar a fazer isso. Vocês não vão fazer muita coisa, ok? Mas ao 12:10 eu vou interromper vocês, então vocês estão 10 minutos, e depois vocês vão continuar na próxima aula, que eu quero fechar, né, esse tempo nosso hoje, lembrando algo muito importante a respeito de Deus, tá bom? Vamos em frente. De ajuda aqui. Eu vou interromper um de vocês. Salva isso como B. Entendeu, né? Salvar como B. Que eu vou passar para o fim. Não. Salva agora. Salva um outro documento. Ah, tá ruim. Ah, tá bom. Então vamos só apagar. Não precisa salvar, não. Vamos fazer o seguinte. Bom, você quer salvar? Não quero que apareça lá. Tem jeito? Vamos ver se a gente consegue. Vamos fazer assim, ó. Espera um pouquinho. Tem como abaixar? Abaixa. Assim, assim. Mais um. Abaixa, abaixa, abaixa. Não vai. Queria que abaixasse mais. Isso. Você quer apresentar esse? Não. Mais um? Abaixa mais um. Mais um. Deixa desse preto. Aqui. Quem apresenta esse? Eu vou querer apresentar esse na hora. Obrigado.
acho que era irrelevante. Ok. Posso interromper um pouquinho? É o seguinte, fizeram as anotações que fizeram, guarde para a próxima semana. Na próxima semana a gente vai começar a partir daí. Então, vocês já se reúnem em grupo para continuar respondendo essas perguntas. Eu quero encerrar dando um resumo importante para a gente não sair daqui, não é, sem um resumo daquilo que a gente estudou. Então, projeta, por favor. Eles estão com problemas no mouse, não é que eles estão não fazendo a coisa certa, mas o computador deu problema, tá bom? Se eles não conseguirem projetar, isso, fica mais fácil. Muito bem, ótimo, deixa aí, obrigado. Lembra, todas as pragas é para demonstrar que os falsos deuses egípcios não têm poder para nada. Os egípcios confiavam nesses deuses para serem abençoados, para terem o que comer, para terem o que vestir, para terem proteção. E Deus falou, tudo isso só eu posso providenciar. Então, através dessa última praga, além de atacar o falso deus egípcio, Osíris, que para eles é o temível Deus da profundeza da terra, da vegetação, da morte e da ressurreição, que para eles não é a nossa ressurreição. A ressurreição para eles é encarnação. Yahvé, o verdadeiro Deus, ataca o próprio faraó, que também é considerado um Deus. As pragas é um exemplo claro de que, além da punição eterna, Deus pode punir os pecados nesta vida. E um texto do Novo Testamento que mostra isso é esse texto de Colossenses. Pois aquele que faz injustiça recebe em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. O nosso Deus é um Deus justo e um Deus misericordioso. Ele é misericordioso para aqueles que o conhecem e revelam fé nas promessas dele, e todas as promessas dele é misericórdia e amor. Além disso, Deus, clica aí, meu irmão, aqui funciona agora? Beleza. Deus puniu o povo do Egito também, não foi só o faraó, porque o pai do faraó atual ordenou ao povo que eles matassem todos os recém-nascidos israelitas do sexo masculino. E o povo obedeceu. Não foi o faraó e nem os guardas do faraó que mataram os primogênitos do Egito, o próprio povo. Então ordenou o faraó a todo o povo, dizendo: todos os filhos que nascerem aos hebreus lancem no rio, mas todas as filhas deixem viver. Deus agiu como soberano e justo juiz de todos. Por isso ele julga e condena o faraó e o povo que seguiu a sua liderança. Além de, mais uma vez, provar que os deuses egípcios são uma farsa. Esse é o Deus verdadeiro. É um Deus justo e amoroso. Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. É o que Deus declara na sua palavra. E se nós hoje entendemos essa verdade, é porque Ele teve misericórdia de nós. Nos deu o Espírito Santo, que nos capacitou a crer
e a viver debaixo dessa realidade. Eu quero encerrar o nosso estudo de hoje celebrando o nosso Deus. Ele merece ser celebrado, com a leitura de Jeremias 10, versículo 5 até o versículo 16. Eu vou ler na versão NVI, Jeremias 10, versículo 5 até o versículo 16. Estou vendo alguém folheando a Bíblia, eu vou esperar um pouquinho. E gente clicando no computador, agora é diferente, né? Muito bom. Como um espantalho numa plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar, têm que ser transportados porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nem mal e nem bem. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não te temerá, ó Rei das Nações? Esse temor te é devido. Entre todos os sábios das nações e entre todos os seus reinos não há absolutamente ninguém comparável a ti. São todos insensatos e tolos, querem ser ensinados por ídolos inúteis. Os deuses deles não passam de madeira, prata batida é trazida de Tarsis e ouro de Ufaz. A obra do artesão e do ouvires é vestida de azul e de vermelho. Tudo não passa de obra de hábeis artesãos. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele se ira, a terra treme. As nações não podem suportar o seu furor. Digam-lhe isto: esses deuses que não fizeram nem os céus e nem a terra, desaparecerão da terra e debaixo dos céus. Mas foi Deus quem fez a terra e com seu poder firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Ao som do seu trovão, as águas dos céus rugem e formam-se nuvens desde os confins da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e os seus depósitos faz sair o vento. Esses homens todos são estúpidos e ignorantes. Cada ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude. Elas não têm fôlego de vida, são inúteis, são objetos de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Aquele que é a porção de Jacó nem se compara a essas imagens, pois ele é quem forma todas as coisas, e Israel é a tribo da sua posteridade. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Vamos perseverar em confiar no Deus da Bíblia e nas suas instruções. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia em ter se revelado a nós, em ter nos dado fé, ó Pai querido, para que pudéssemos te compreender, para que pudéssemos conhecer a tua vontade e pela tua graça que possamos também te obedecer. Obrigado, Senhor Jesus, por ter vindo a este mundo, ter morrido em nosso lugar, garantindo assim para nós a vida eterna e também instruções para que possamos ter uma vida de qualidade, enquanto aguardamos a tua vinda, ó Pai querido, para nos levar para viver para sempre contigo.
Abençoa, ó Pai querido, continua abençoando esse dia, ó Pai. E nos comprometemos, ó Senhor, a continuar confiando no Senhor, não tendo temor de nada, independente do que as urnas apontarão no final desse dia. Pois confiamos no Senhor, que fez o céu e a terra, que dá vida e tira a vida, e que cuida dos seus. Que agradecemos em nome do Teu Filho. Amém. Deus abençoe a todos.